Seja muito bem-vindo ao Além da Explicação, o canal onde histórias reais desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo aquilo que acreditamos ser impossível. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a história de hoje parece tão absurda que muitas pessoas acreditam ser apenas uma lenda. Mas ela acontece de verdade e continua intrigando cientistas até os dias atuais. Agora imagine a seguinte cena. Você acorda depois de uma forte tempestade. O céu começa a clarear. As nuvens se afastam lentamente. Você abre a porta da sua casa, olha para a rua e vê algo impossível. Centenas de peixes espalhados pelo chão. Peixes vivos, pulando, se debatendo por toda parte, nas calçadas, nos quintais, nas estradas, como se tivessem acabado de cair do céu. Parece uma cena de filme. Parece uma invenção, mas existe uma cidade onde isso acontece há gerações. Uma cidade onde moradores afirmam presenciar esse fenômeno há mais de 100 anos. E o mais surpreendente, ninguém conseguiu explicar completamente como isso acontece. Essa é a história da misteriosa chuva de peixes de Yoro, uma pequena cidade localizada em Honduras. Uma história tão estranha que desafia qualquer explicação simples. Tudo começa após tempestades intensas. Normalmente, durante determinadas épocas do ano, moradores relatam que o céu escurece, os ventos aumentam, a chuva cai com força, e em alguns casos a tempestade dura horas. Mas quando tudo termina, algo extraordinário é encontrado. Peixes, muitos peixes, espalhados por toda a região, alguns ainda vivos, outros recém-caídos, como se tivessem surgido do nada. Durante décadas, visitantes viajaram até Yoro para tentar presenciar o fenômeno. Jornalistas investigaram. Pesquisadores analisaram relatos. Cientistas procuraram respostas. Mas a cada nova investigação surgiam mais perguntas. Como peixes poderiam aparecer tão longe de rios ou lagos? Como poderiam sobreviver ao fenômeno? E por que isso aconteceria sempre na mesma região? Alguns moradores acreditam que se trata de um milagre, uma bênção divina que ocorre há gerações. Segundo uma antiga tradição local, um missionário teria visitado a região muitos anos atrás. Ao ver a pobreza da população, teria feito uma oração pedindo ajuda para aquelas pessoas. Pouco tempo depois, segundo a lenda, os peixes começaram a aparecer após as tempestades. E desde então o fenômeno nunca deixou de acontecer. Mas será que existe uma explicação científica? Ou estamos diante de algo que ainda não compreendemos totalmente? Os especialistas possuem algumas teorias. A mais conhecida envolve trombas d'água, um fenômeno capaz de sugar água e pequenos animais de lagos ou rios. Esses animais poderiam ser transportados por grandes distâncias antes de cair novamente em terra. Parece plausível, mas existe um problema. Muitos dos peixes encontrados em Yoro não parecem compatíveis com essa explicação. Além disso, nem sempre existem sinais claros de que tenham sido carregados por correntes de vento tão fortes. E isso mantém o mistério vivo. Antes de continuarmos, quero saber sua opinião. Você acredita que a chuva de peixes pode ser explicada pela ciência? Ou acha que existe algo mais acontecendo? Escreva sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber o que você pensa. Agora prepare-se, porque os relatos mais impressionantes ainda estão por vir. Diversos moradores afirmam que já testemunharam o fenômeno com os próprios olhos. Alguns contam que ouviram sons estranhos durante as tempestades. Outros relatam que encontraram peixes em locais onde seria praticamente impossível eles chegarem sozinhos. E quanto mais histórias são registradas, mais difícil fica encontrar uma única explicação. Ao longo dos anos, equipes de televisão de vários países visitaram a região, fotografaram os peixes, entrevistaram moradores, documentaram o fenômeno e confirmaram que os animais realmente aparecem após as tempestades. Mas como eles chegam ali? Essa pergunta continua sem resposta definitiva. Talvez exista uma explicação simples que ainda não foi descoberta. Talvez a ciência encontre a resposta no futuro. Ou talvez este seja um daqueles raros fenômenos que continuam nos lembrando de que ainda sabemos muito pouco sobre o mundo em que vivemos. Porque, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o conhecimento acumulado, a natureza ainda consegue nos surpreender, ainda consegue nos deixar sem respostas. E talvez seja exatamente isso que torna histórias como essa tão fascinantes. Elas nos lembram que nem tudo está explicado, nem tudo está resolvido, nem tudo é tão simples quanto parece. E você? Se acordasse amanhã e encontrasse peixes espalhados pela sua rua, acreditaria nos seus próprios olhos? Ou pensaria que ainda estava sonhando?
Se esta história surpreendeu você, escreva nos comentários a palavra mistério e conte se acredita que a chuva de peixes é um fenômeno natural ou algo que ainda não compreendemos totalmente. Se você gosta de histórias reais que desafiam a explicação, deixe seu like, inscreva-se no Além da Explicação e ative as notificações, porque a próxima história pode ser ainda mais inacreditável. Até o próximo vídeo.